Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao 12º capítulo da nossa série, As Perguntas que Deus Fez. E agora nós avançamos lá para o livro de Deuteronômio, o último livro ainda do Pentateuco, do início de todas as coisas ali. E eu quero compartilhar com você um texto que é muito precioso. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12, está escrito assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Essa é a pergunta. Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Veja só que precioso, irmãos. Essa aqui é uma pergunta do próprio Deus usando a vida de Moisés, assim, aquele que era o porta-voz até então de todo o povo de Israel ali nesse momento, nessa estação da vida deles aqui. Existem duas palavras que são feitas aqui. A primeira é o Senhor perguntando o que ele gostaria. Agora, pois, Israel, o que eu quero de você? O que o Senhor requer de ti? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta fala ali, se não é para guardares os seus mandamentos, os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje eu te ordeno para o teu bem? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta, Deus perguntando o que queria que o povo fizesse. E a segunda pergunta era indagando o povo, colocando uma pergunta ali para que de alguma forma a sua mente pudesse raciocinar e entender que o que o Senhor desejava era que cumprisse os estatutos, os mandamentos, cumprisse e seguisse a palavra do Senhor. Irmãos, na semana passada ficou muito evidente aqui o assunto propósito, o assunto chamado, atrelamos, conectamos junto com a identidade, conforme o Senhor assim foi nos dirigindo. E eu preciso lembrar você, através destes textos aqui, desses versículos compartilhados, que o principal chamado, o principal propósito que nós temos aqui na Terra, ou seja, a base, o início, ali da onde tudo se deve começar, como se fosse uma pedra fundamental, é a obediência ao Senhor. Não adianta, por muitas vezes, nós queremos avançar, alcançar nações, alcançar territórios, pregar o Evangelho para toda criatura, se não existir uma obediência aos princípios e aos mandamentos do Senhor. No dia de ontem falamos acerca de cumprirmos ali as ordenanças do Senhor durante a maior parte das nossas vidas e sonegarmos um certo percentual daquilo que estamos fazendo. E no dia de hoje aqui o Senhor ele faz algumas perguntas ali, colocando sim o povo e também Moisés para pensar nesta ocasião, para que eles pudessem entender que a primeira coisa que Deus deseja que nós, como filhos de Deus, cumpramos é a obediência com os princípios, mandamentos e estatutos do Senhor. Não adianta eu querer pregar para o mundo todo se o meu coração ele não se render, se o meu coração ele não se dobrar diante do Senhor. E o mais interessante nesse texto é que Deus não afirma, Deus não impõe mais uma vez. Ele dá oportunidade para Moisés e o povo todo pensar naquilo que estava sendo construído aqui. Lembro aqui que esse povo, o qual o Senhor estava falando, já era a segunda remessa, a segunda geração daqueles que estavam ali circulando, perambulando, entre aspas, no deserto. E mais uma vez, mesmo que embora tivesse passado longos anos nessa estação, eles ainda não compreendiam que a primeira coisa que Deus deseja para os seus filhos é a obediência e a submissão. Veja só que precioso é nós falarmos sobre isso logo numa segunda-feira, aquilo como tratamos como o primeiro dia útil da semana, e que nós possamos fazer desse dia realmente útil e possamos fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor, que é obedecê-lo, independente se nós concordemos ou não, que nós possamos nos submeter aos princípios, aos mandamentos, aos estatutos que assim o Senhor, nosso Deus e Pai, determinou. Quer saber o que você deve fazer para o Senhor? Quer saber como começar a cumprir o seu propósito? Então somente obedeça. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor, queremos bendizer o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa segunda-feira. Muito obrigado porque aqui o Senhor nos permitiu, Senhor, abrir os nossos olhos nessa manhã. Temos as nossas capacidades, faculdades intelectuais, elas aptas para que nós consigamos discernir, Senhor, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, aquilo que o Senhor deseja que façamos. O Senhor nos falou aqui nessa manhã que o primeiro passo de nós fazermos, para nós fazermos algo para o Senhor, é obedecê-lo, Senhor. Então que sejamos assim, Pai, que o Senhor venha através do Santo Espírito nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, Senhor, e deixa viva, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é chamado da tua palavra, os teus princípios, as tuas ordenanças, os teus estatutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a lei, Senhor, de caráter moral estabelecida pelo Senhor esteja impressa nas tábuas do nosso coração, Senhor. Assim como o Senhor fez ali com o povo nesse momento, onde o Senhor apresentava os mandamentos ali descritos através da tábua, nós pedimos que o Senhor escreva dentro do nosso coração, Senhor. Que nós sejamos mudados e moldados à medida que agrade o Senhor. Que essas respostas que o Senhor pediu para o povo há milhares de anos atrás, seja respondida por nós ao longo desta semana, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração, não somente em gratidão, não somente em petição, mas em consagração ao Senhor, e assim fazemos nesta semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua semana e responda para você mesmo, pois agora o que o Senhor requer de ti.
não é somente obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos. Responda aí dentro do seu coração e amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta. Deus te abençoe.